A prova de que nós aprendemos uma lição depois de um erro, a prova de que nós aprendemos alguma coisa depois de uma falha inicial, não se pode confirmar apenas pelo reconhecimento da falha. Às vezes nós erramos e por vezes nós achamos que a prova de que aprendemos o erro é reconhecer. Não, errei. Mas não chega. É um primeiro passo, útil. Mas não vai ser a simples afirmação de que eu reconheço a falha que vai provar que eu aprendi a lição. Eu só posso ter a certeza quando eu tiver outra situação parecida e for capaz de enfrentá-la de maneira diferente. Aí sim eu posso dizer, aprendi a lição. Porque por vezes nós até erramos, por vezes até reconhecemos que erramos, mas assim que aparece outra situação, caímos outra vez. E alguém já disse que o primeiro erro pode ser uma infelicidade, o segundo já é uma coincidência muito grande, a partir do terceiro já é burrice, mas pronto, não precisamos chegar a tanto. Se quisermos saber se aprendemos ou não, vamos ter que passar por algo parecido novamente. E aí é que nós vamos tirar a prova dos 9. Aprendeu ou não? De certa maneira, é o princípio que José vai usar com os seus irmãos. Os seus irmãos tinham errado de forma dramática com ele. E na sua forma de lidar com os seus irmãos, José parece ter em alvo alguns objetivos, e entre eles é testar, avaliar. Será que aprenderam? Será que aprenderam? Será que o erro inicial, será que eles reconheceram o erro e será que aprenderam? Reconhecer o erro, nós sabemos que eles já reconheceram. Lembram-se? Já vimos na leitura que fizemos nas semanas anteriores que, diante da situação complicada que viveram na primeira visita ao Egito, eles começaram a conversar entre si, sem saber que José os entendia, e diziam, pois é, isto está a acontecer connosco por causa do que fizemos de errado. Reconheceram o erro, mas não foi suficiente. José quer saber se eles realmente aprenderam. Isto só vai acontecer depois que eles forem submetidos a uma prova semelhante. E José vai armar esta prova. Mas vamos devagar. Vamos ver primeiro o que é que acontece. Gênesis 43, os primeiros 14 versículos. Gênesis 43. Isto já vai longo, não é, irmãos? Nós já estamos a ver a história dos patriarcas quase que desde o início do ano. Mas a gente chega lá, irmãos, vamos com calma, não tenham pressa. A Bíblia é grande, são 66 livros. Diz assim, a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviardes connosco o nosso irmão, desceremos, e te compraremos mantimento. Se não o enviares, não desceremos. Porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier connosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai, tendes mais um irmão? E respondemos-lhes conforme as suas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o mancebo comigo e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo, para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isto. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebentino e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado. E o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro.
tomai também a vosso irmão e levantai-vos e voltai àquele varão. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado ficarei. A fome voltara. Até porque a comida que eles tinham levado não era muita. Vamos convir que aquilo que eles tinham podido carregar não dava para muito tempo, talvez alguns meses. A família era grande. Eles eram 11 irmãos, esposas, filhos, servos, escravos, animais. Não dava para tudo. A família certamente tentou outras alternativas para passar sem o trigo do Egito, mas a fome tornou-se evidente. Havia risco de vida. Não estamos a falar de uma fomezinha, irmãos, estamos a falar de fome grave. Nesta altura, eles todos já estão claramente subnutridos. Estão todos magrinhos, estão todos a mandar apertar as roupas. Não mandavam, usavam roupas largas. Mas estão todos claramente a passar necessidade. E, portanto, não há alternativa. Chega a um ponto que Israel, e aqui é Israel que ele é chamado, já não Jacó, Israel chama os seus filhos e diz: olha, está na hora de vocês voltarem, é preciso que vocês voltem lá, nós não temos outra alternativa. A discussão era óbvia, eles sabiam que não podiam voltar sem levar Benjamim, e eles sabiam que quando o pai disse a eles voltem, não estava a incluir Benjamim no pacote. Eles reclamam e dizem: nós só podemos voltar se Benjamim for connosco. E Jacó faz a sua lamentação, não é? Reclama: porquê é que vocês foram falar que tinham um outro irmão? E temos aqui pormenores interessantes que não nos são contados no capítulo anterior, ou seja, que José, dentro das perguntas, tinha insistido em saber: o vosso pai ainda está vivo? Vocês têm mais algum irmão? E como é que está o irmão mais novo? E eles, naquele contexto, fomos pressionados, respondemos. E Jacó está furioso com eles: porque é que vocês foram dar essa informação? Se não tínhamos alternativa, tínhamos que dar. E aqui Judá assume a responsabilidade. É interessante, irmãos, que Judá vai tomando cada vez mais o lugar do já rejeitado Rúben. Ainda terminamos na semana passada vendo que o Rúben era um primogênito profundamente desajeitado. Ele tentara convencer o pai no momento errado e da forma errada. No momento errado, porque eles tinham acabado de voltar do Egito e tinham acabado de voltar com muita comida. Não era o momento. Não era a hora de fartura que se vai apertar as coisas. Não era a hora certa de fazer o apelo. Nessa hora, a comida tinha acabado de chegar. A possibilidade de voltarem ao Egito era uma coisa que estava um pouco longe. Não era o momento certo. Portanto, Rúben foi infeliz porque escolheu mal a hora do seu apelo. E a forma também. Porque ele não assume risco nenhum, mas oferece os filhos. Olha, se eu não voltar com Benjamim, podes matar os meus 2 filhos. Aí seria o caso de usar como os nossos jovens hoje em dia, né? Então os teus filhos não são netos de Jacó, é tudo descendência. De que é que serve matar 2 netos para ficar no lugar de 2 filhos? Estás mesmo, não pensaste naquilo que disseste? Judá intervém na hora certa. Quando a fominha aperta, as coisas mudam em termos de raciocínio. E da forma certa. Ele assume a responsabilidade. Vejam, irmãos, ele não oferece a vida de ninguém. Nem dos filhos, nem dele. Ele diz: eu assumo a responsabilidade. Se eu não trouxer o Benjamim de volta, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo aquilo que for necessário assumir. Na hora que isto acontecer, eu sou o criminoso e tu vais passar a sentença. E provavelmente aqui está implícita a possibilidade de Judá perder a sua parte da herança, ou perder a bênção do seu pai. Mas Judá mostra aqui sabedoria. Não fala em vidas nem em mortos, mas assume responsabilidades. É uma atitude muito mais moderada e muito mais sábia. E nós vamos ver cada vez mais a partir daqui. Nós temos José como o filho que vai evidentemente ocupar uma posição de grande destaque, até por causa de ser o governador do Egito. Ele vai receber em grande medida a bênção do primogênito, e os seus 2 filhos vão ser abençoados em igualdade com os irmãos de José. Tanto que nós não temos a tribo de José, vamos ter a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, que serão as grandes tribos do norte.
E Judá, que vai sobressair como o filho forte da parte de Lia, sendo que ele é o quarto filho, é aquele que vai receber a maior bênção e vai se tornar a grande tribo do sul, tribo de onde vai sair Davi e eventualmente Jesus. E portanto estes dois irmãos acabam por tomar a proeminência. Jacó não tem alternativa. A lógica de Judá é tão sã e tão interessante porque Judá mostra a sua inteligência até em usar as mesmas palavras que o pai usou na primeira viagem ao Egito. Quando o pai manda os filhos a primeira vez, ele diz assim: vão comprar comida no Egito para que vivamos e não morramos. E Judá agora no seu argumento diz exatamente assim: nós temos que ir para que vivamos e não morramos. Ou seja, ele faz eco das palavras do pai. O pai nem tem como negar, porque ele está a usar a mesma argumentação que o pai tinha usado. E, portanto, depois disto, ele não tem alternativa e ele resolve ceder. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui. Jacó é um homem já bastante idoso, mas ele prova aqui a sua sabedoria e a sua capacidade de liderança, apesar de tudo. Reparem na orientação que ele dá aos seus filhos. E esta orientação mostra muita sabedoria e muita previdência naquilo que ele diz. Primeiro, ele diz assim: levem um presente. Levem um presente. Quem é que aqui não gosta de ganhar presentes? Quem é que não gosta de ganhar presentes? Não? Toda a gente gosta de ganhar presentes. Levem um presente. Isto não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Levem presentes. Levem presentes que confirmem, por um lado, que vocês vêm de Canaã. Porque eles tinham dito que vinham de Canaã. E agora como é que vão provar isto? Os presentes que eles vão levar, de alguma maneira, provam de onde é que eles vêm. Por outro lado, que sejam presentes de valor, que sejam coisas que os egípcios apreciem. E então aí temos uma lista de coisas que é bastante interessante. E eu quero mostrar aos irmãos, porque elas ajudam, a gente quando as vê fica com um bocadinho mais de facilidade. Então vamos lá ver. Bálsamo. O bálsamo que foi levado aqui, esta é a árvore de onde é tirado o bálsamo. O bálsamo, provavelmente que estamos a falar aqui, é o bálsamo de Gileade. Gileade ficava no norte de Canaã, portanto, no norte da terra onde eles moravam. Era uma produção quase privativa desta região da Palestina. Ela era retirada da seiva desta árvore e era extremamente preciosa. Só para os irmãos terem uma ideia, a seiva do bálsamo, o bálsamo puro, valia o dobro do seu peso em ouro. Portanto, era mais valioso do que ouro. Era usado, é um artigo de comércio importante pelas suas qualidades terapêuticas. Era usado, por exemplo, para curar feridas, chagas e outras coisas mais, e era também um dos produtos usados no embalsamamento dos mortos, que nós sabemos que era uma prática importante para os egípcios. Especiarias. Aqui no original nós ficamos com a ideia de que estamos a falar especialmente desta árvore, da stirax. Os antigos tinham muitas especiarias e apreciavam-nas imenso. Serviam-se delas para temperar a carne, para dar sabor agradável ao vinho, mas também para perfumar tanto as pessoas quanto os ambientes e para preparar os mortos. E, portanto, as especiarias eram válidas para todas estas coisas. O negócio de especiarias era muito estimulado e era extremamente utilizado pelas caravanas que viajavam pelo deserto da Arábia, ao longo da costa da Palestina até o Egito. Portanto, isto era muito utilizado. Muitas dessas especiarias vinham através da Índia e da Pérsia, o que significa que elas tinham um significado muito grande e eram caras porque vinham de longe. Daí que é provável que estamos a falar aqui deste óleo que era utilizado e tirado desta planta, que servia para todas estas coisas, inclusive para fazer incenso. Mirra. A mirra é esta planta que os irmãos estão a ver, e aquilo é a mirra seca, não é? Parece uns grãozinhos duros. É uma resina produzida por uma espécie de cistos, é um arbusto que se encontra na Palestina, em Chipre, em algumas partes do Mediterrâneo, e era muito estimada para fazer, por exemplo, perfumes, também para fumigações. Ela foi introduzida no Egito posteriormente a esta época da história e passou a ser cultivada no Egito, mas nesta altura ainda não era cultivada. E, portanto, isto é uma das coisas que confirma que nesta época era preciso que se levasse mirra de fora para o Egito. E aqui nós temos
um episódio destes em que a mirra é levada. A mirra era esta goma que era seca a partir da seiva e da casca desta árvore. E é curioso que estes 3 elementos aqui citados estavam na caravana de ismaelitas que levou José ao Egito. Lembram-se? Ismaelitas que traziam bálsamo, especiarias e mirra. E agora temos outra caravana que leva bálsamo, especiarias e mirra. E o filho de Raquel. A história, dizem que a história se repete. Terebinto, ou cornalheira, é esta planta. É uma árvore, já há uma árvore de tamanho significativo. Ela é nativa da região mediterrânica. Não sei se há no sul de Portugal ou não, mas a nossa região seria passível de ter isto. As flores são de cor púrpura avermelhada. Creio que há uma imagem seguinte que tem as plantas. E esta cor. É uma planta bonita, não é? E este fruto que é dado por esta planta tem umas bolinhas de 5 a 7 milímetros de comprimento, de cor avermelhada, e da qual sai um odor bastante forte, permite fazer resinas, condimentos e molhos, além de ser utilizado em práticas religiosas. O mel era mel, produto próprio daquela região, que era usado também evidentemente para muitas coisas, devia ser um mel de produção caseira. E as amêndoas que são aqui citadas eram estas, era o pistácio, que era muito apreciado. Portanto, não é qualquer amêndoa, é esta amêndoa em particular. Era uma árvore oriunda da Palestina e da Síria, cujo fruto era oleoso, muito apreciado pelos egípcios e que fazia parte também da alimentação. Servia, entre outras coisas, como remédio para o estômago e para curar mordedura de serpentes. Portanto, todos estes produtos eram produtos extremamente valiosos, que não se achavam facilmente no Egito e que fizeram com que a prenda, o presente que levassem ao governador, fosse um presente de valor. Segunda coisa importante que vamos ver aqui que Jacó faz, ele diz a eles: levem o dobro do dinheiro. Tino comercial. Passaram-se vários meses, a fome está a apertar, portanto é natural que o preço das coisas aumente. Se vocês pagaram 100 da outra vez que foram, levem 200 agora, que 100 já não vai dar. Os irmãos veem previdência. Estamos a falar de um bom líder que é capaz de prever as coisas e organizar. Já agora, levem de volta o dinheiro que trouxeram da outra vez, que pode ter havido algum engano e ter ficado registado em qualquer lado. E se foi o caso, vocês devolvem o dinheiro, pagam o que têm que pagar e desta forma nós ficamos com a situação resolvida. Depois, evidentemente, ele lhes dá a bênção necessária de um pai de família para uma viagem destas. Não sei se os irmãos repararam, a expressão que ele usa é a expressão Deus Todo-Poderoso. Alguém lembra-se de como é que se diz isto em hebraico? El Shaddai. E quem foi que deu o nome El Shaddai a Deus? Foi o próprio. Não foi ninguém que lhe deu. Foi o nome que Deus usou para se apresentar a Abraão numa das vezes. No caso, nós encontramos isto no capítulo 17, quando Deus se apresentou a Abraão e disse: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Portanto, esta apresentação provavelmente foi transmitida por Abraão a Jacó, porque Abraão conviveu com o seu neto e provavelmente lhe contou que Deus, uma das vezes que falou com ele, se apresentou como El Shaddai, e ele aqui usa esta expressão. E depois vemos aqui uma certa resignação por parte de Jacó. Ele parte do princípio que as coisas vão correr mal e que ele vai perder Benjamim. Mas a predileção dele pelo filho é tão evidente, que ele parece que já nem se lembra do nome do outro irmão, não é? Ele diz assim: deixe vir convosco o vosso outro irmão. Também eram 12, não é, irmãos? Eram 12, vamos lá dar um descontezito. Ele já estava velhinho, já não lembrava de tudo. Simeão, pai. Pois, Simeão, tragam o Benjamim, não podem deixar de trazê-lo. E o Léo concorda plenamente que é fundamental trazer o Benjamim. Mas vamos lá continuar a história e vamos ver o que é que acontece. Os varões tomaram aquele perfume e tomaram dinheiro dobrado em suas mãos e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia.
E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: por causa do dinheiro que da outra vez voltou dos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos torne por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram ao varão que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram: ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à venda e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, o nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimentos, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José e deu-lhes água e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porquanto tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo depois José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão e inclinaram-se a ele até à terra. E ele lhes perguntou como estavam e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse: pão de pão. E puseram a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. O teste está-se a preparar. Vamos lá. A nova apresentação diante de José foi diferente da primeira. Afinal de contas, eles levaram Benjamim e isto fez com que José tivesse uma atitude diferente para com eles. O medo que eles tinham fazia algum sentido, já que a primeira visita tinha corrido tão mal. Mas agora, quando vê o seu irmão mais novo, José imediatamente manda que eles sejam levados à sua casa para uma refeição, o que lhes provoca grande medo. Vamos lá pôr as coisas na devida proporção. Eles são nómades, vivem em tendas, cuidam de animais, são hebreus. Chegam ao Egito pela segunda vez, sendo que o primeiro contato com o governador tinha sido muito negativo. De repente o governador manda-os para a casa deles, para o seu palácio, para terem um banquete à sua espera. Os irmãos não ficavam desconfiados. Tem coisa aqui, não é? Como costuma dizer-se na minha terra, muita banana por um tostão. Quando a esmola é grande, o santo desconfia, não é? Qualquer coisa errada aqui nesta história. Então vai-nos dar um banquete. A primeira vez ele prendeu-nos 3 dias e agora dá-nos um banquete na casa dele. Ficaram cheios de medo. Acharam que tinha a ver com a história do dinheiro. E aqui eles foram sábios, foram proativos, não ficaram à espera de que a coisa complicasse. Foram ter com o mordomo de José a contar-lhe a história. Olha, isto aconteceu assim, assim, veja lá se nos arranjam uma solução. É interessante a resposta do mordomo de José. Aonde é que ele tinha aprendido a respeito do Deus dos irmãos de José? Aonde é que ele tinha aprendido a respeito do Deus de Jacó? Certamente José, apesar deste tempo todo ter passado, continua sendo fiel, como nós já verificamos em textos anteriores, e transmitiu o seu testemunho. Daí que este homem pode dizer a eles, dá-lhes primeiro a saudação correta, que não é egípcia, Shalom Aleichem, paz seja convosco, não tenham medo, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos. A razão principal pela qual o dinheiro voltou com vocês é porque vocês têm sido abençoados pelo vosso Deus. Não confundam as coisas, não tem nada a ver connosco. A mim chegou-me aquilo que era preciso. Portanto, não há necessidade de vocês ficarem preocupados.
Então, eles agora vão receber, não é? O José vai chegar e eles novamente cumprem a visão do sonho que José tinha dado, prostram-se em terra diante dele, desta vez não para prestar vassalagem ou para mostrar respeito, mas em ato de gratidão e saudação, porque eles trazem uma prenda para lhe oferecer. E nós temos então aqui as pistas que José vai dando a respeito de quem é. Primeira pista, pergunta pelo pai deles. Segunda pista, abençoa especificamente Benjamim. Terceira pista, põe os irmãos sentados pela ordem cronológica de nascimento. Mas eles não iam descobrir nunca que era José, irmãos. Nunca. Tinham-se passado 20 e tal anos. José era um homem completamente diferente. Era um alto oficial do Egito. Aquilo nem lhes passou pela cabeça em momento algum que pudesse ser José. Enfim, a organização do banquete é curiosa. Nós vemos que eles são claramente separados. Eu acho que há imagens aqui, digamos, a saudação inicial e depois a imagem onde eles vão comer separadamente. Isto eram regras religiosas e de estatuto, não é? José é um governador, ele é um vice-rei ou vizir do Egito. Ele não pode comer junto com mais ninguém, ele come separado. Ele só comeria à mesa do faraó. Portanto, ele não vai comer com estes nómades, não é? Por outro lado, os egípcios não se misturam com os hebreus. Eu já disse aos irmãos que isto é repetido sistematicamente no texto. Eu já disse aos irmãos o quanto isto é importante. Porque nós já vimos e nós já lemos que a história nos conta que a família de Jacó estava a desviar-se. Estavam a casar com o povo da terra, estavam a seguir os costumes da terra, estavam a misturar-se com os cananitas. E Deus leva-os para o Egito. Para quê? Para separá-los. Para santificá-los, irmãos, porque santificar significa separar, porque santidade é separação. Antes que eles se misturassem de tal maneira que perdessem a identidade entre os cananitas, Deus os leva para o meio de um povo com quem eles não podem se misturar. Nem que quisessem, não podiam casar com egípcios, eles nem comiam juntos, que sequer olhavam uns para os outros, estão cada um na sua terra. Nós vamos ver no fim da história que o faraó vai dar a terra de Gósen, lá separadinho. Olha, vocês ficam aí bonitinhos, é bem longe, que a gente olha aqui pelo binóculo e vocês ficam aí, a gente fica aqui, ficamos todos felizes. Que era para não haver misturas, porque Deus queria preservar este povo, porque o Senhor tinha dito que precisava que este povo fosse santo, para através dele abençoar todas as nações da terra. E aqui então nós temos este costume, é curioso. Há outros historiadores antigos, como por exemplo Heródoto, o grande historiador grego, que atesta deste cuidado por parte dos egípcios de não se misturarem com outros povos. E nós estamos diante de outro teste. Eu disse aos irmãos, nós aprendemos uma lição e verificamos que a aprendemos quando passamos outra vez pela situação. A primeira vez eles tinham tido uma reação terrível para com o favoritismo de um irmão. E agora novamente, José abençoa Benjamim particularmente. Deve ter sido difícil para ele, não é? Olhou para o irmão, o seu irmão de pai e mãe, e diz que as suas entranhas se moveram. É uma forma de dizer que ele ficou profundamente emocionado e sem conseguir aguentar o choro. Ele teve que correr para dentro para poder chorar escondido, para que os irmãos não vissem. Mas é bonita a expressão que ele tem para com o seu irmão mais novo, né? Deus te abençoe, meu filho. Sendo que havia aqui uma diferença de idade, mas Benjamim não era um garoto, já era um homem de mais de 20 anos. Por outro lado, ele manda servir a refeição e faz com que seja dada a Benjamim 5 vezes mais. Era para que não houvesse dúvidas, não é? Não foi só um bocadinho a mais, não foi o dobro, foi 5 vezes mais. O irmão Cabral ficou logo entusiasmado. Tinha que sentar ao lado de Benjamim, não é? Ele gosta de sentar na mesa do pastor, diz que é mais bem servido. Sentar ao lado do Benjamim, irmão, é o segredo da festa, porque tem 5 vezes mais para poder festejar. E é curioso porque nas vossas Bíblias, não sei como é que os irmãos encontram, e as nossas Bíblias normalmente são aqui um bocadinho mais cuidadosas, para não complicar, e dizem que eles beberam e se regalaram, não é? Ou que beberam e festejaram. Irmãos, no original a coisa é muito clara, diz assim, ficaram bêbados. Eles beberam até ficarem bêbados, irmãos. Eles ficaram muito à vontade e tinham tanta fartura. Atenção, eles estão a vir de fome, não é? A fominha era grande. E, portanto, diante daquela fartura, os rapazes não conseguiram se controlar.
e já não bebiam se calhar também há algum tempo, e se beberam demais, começaram a ficar felizes, muito alegres, e parece que não estão a ligar muito ao favoritismo de Benjamim. Parece. Será que o coração deles mudou? Será? Será que na hora do vamos ver, eles estão mesmo prontos para vencer este teste? Será que eles vão conseguir ultrapassar esta avaliação séria da mudança da sua atitude? Nós não vamos ver hoje, como os irmãos já sabem. Vamos continuar para a semana, se Deus quiser. Mas fica aqui esta nota. E eu queria guardar duas notas nesta passagem. Primeiro, a boa liderança de Jacó. Apesar da sua idade, apesar do seu cansaço, ele ainda tem mente suficiente para organizar a viagem dos filhos e orientá-los de forma correta e propícia. E por outro lado, esta lição importante para nós, a gente verifica se aprendeu quando passa pelo teste outra vez. Não é só, não, é verdade, não correu bem, ok, já aprendi a lição. Não, espera aí, deixa ver se aprendeu mesmo. E semana que vem a gente vai ver como é que o teste vai se complicar. Vai se complicar bastante. Mas isso é para a semana.